Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre os jogos de ontem, né? Os dois representantes nossos jogaram ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória foi até São Paulo e venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque, e o Bahia, na Fonte Nova, empatou com a equipe do Internacional por 1-1. Primeiro Vitória, o jogo aconteceu ontem às 7 horas da noite. O Vitória foi até o Allianz Parque, enfrentou um Palmeiras que veio para campo com seu time reserva. O Abel segurou o seu time titular porque tem um compromisso na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil e preferiu poupar esses jogadores. Claro, isso foi muito bom para o Vitória, porque o Vitória fez um jogo bastante equilibrado. Gente, um jogo muito correto do Vitória, sabe aquela coisa que você parece que o treinador pediu e os jogadores cumpriram à risca aquilo que foi determinado, aquilo que foi conversado, aquilo que foi treinado, e o Vitória ontem está de parabéns. E um detalhe interessante que a gente tem que falar antes aqui do comentário, né? Vejam, isso serve para os dirigentes de clubes, como é importante você entregar ao treinador os jogadores das suas posições. Vejam o quanto é importante de você ter um elenco competente para a sequência de uma competição. Não pode. O Carpini estava escalando o Caio Vinícius como zagueiro central, escalou Lepo como zagueiro central, Cáceres. Não dá, gente. Pelo menos você tem que ter um jogador na sua posição num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E ontem o Neres já deu o recado. A consistência é outra, minha gente. O cara é da posição. Em várias oportunidades que o Palmeiras chegou ali, sobretudo no primeiro tempo, se você não tem um zagueiro que conhece a posição, já era. E o pior é que é determinante até para o companheiro. No caso, Wagner Leonardo. Se você não tem um zagueiro ali, ele fica desconfiado, ele não confia, então não consegue se soltar. O jogador fica tenso, fica preso. Então, a presença do Neres, e depois, quando o Neres sentiu no segundo tempo, entrou o Edu, continuou, no mesmo sistema. Pelo menos tirando as bolas de dentro da área, que foi o jogo do Palmeiras ontem. O Palmeiras, basicamente, no primeiro tempo nem tanto. No primeiro tempo ainda tentou alguma investida, uma enfiada de bola ali pelo corredor central, tentando entrar, mas a zaga do Vitória tirava todas. Mas muitos chutes de longe, a bola ia para fora, muitos cruzamentos, e a zaga tirava. O segundo tempo da mesma forma. Mas o Vitória em si, os três homens, o Hiller, o Leonaldo e o William Oliveira, eles marcaram muito bem. Eles souberam se posicionar em campo para um time tão ofensivo como é o time do Palmeiras. E o Vitória, digo a vocês aqui, não sofreu tanto a nível de jogadas mais agudas do Palmeiras. O Palmeiras não foi um time que criou, quando tem, por exemplo, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, quando tem aqueles jogadores que tem uma consistência melhor no ataque. Não, o Vitória fez sua marcação correta. O Mateuzinho voltando para marcar, ajudando muito ali do lado direito na marcação e puxando os contra-ataques. Fez uma belíssima partida o Mateuzinho ontem. Aquilo que a gente pede do Mateuzinho, que evite cair, evite confronto, porque se o adversário chegar nele, ele vai cair. O biotipo dele não ajuda. E ontem ele conseguiu marcar, ele conseguiu puxar contra-ataque, ele deu assistência, ele fez gol. É isso que a gente pede no meia, que é o jogador mais importante hoje na equipe do Vitória. Então, os dois laterais, é claro que o Lepo ainda de vez em quando briga com a bola, a intimidade dele com a bola é meio complicada, mas mesmo assim fez o seu papel do lado defensivo, tem dificuldade quando sai com a bola. Do lado esquerdo, muita disposição do Esteves, para jogar futebol, chegou algumas vezes, teve um lance que poderia ter feito um gol, recebeu uma bola dentro da área, chutou, a bola passou longe do gol do Marcelo Lomba do Palmeiras. Então, vou dizer para vocês aqui, como cronista baiano, em ver o Vitória chegar dentro do Allianz Parque, um time que não perdia lá, se eu não me engano, há 9 meses, o time do Palmeiras, você ganhar um jogo de 2-0 do Palmeiras, o Vitória que vinha brigando aí para sair da zona de rebaixamento, é uma vitória que só faz engrandecer. Sabe por quê? Porque esse tipo de jogo, essa vitória de ontem, dá para o Vitória uma força tremenda, até porque o Vitória contratou alguns jogadores agora, e eles chegam no momento positivo, eles chegam no momento que o Vitória ganha do Palmeiras fora de casa. Então, se no próximo jogo do Brasileiro o Vitória vencer a partida também, aí
a tendência é o crescimento, a tendência é o psicológico melhorar, o emocional, e a gente sabe que isso é muito importante dentro do futebol. Vitória ainda teve um jogador expulso, mas já estava perto de terminar o jogo. O árbitro deu 11 minutos de acréscimo, né? Correto, porque teve muita paralisação, teve VAR que entrou dentro da partida, mas parabéns ao Vitória, Carpini, parabéns por ter ajustado, ter feito um jogo equilibrado, né? E venceu com autoridade. Não é dizer assim, mas foi lá no contra-ataque por uma bola. Não, venceu com autoridade. O segundo tempo do Vitória foi muito melhor do que o time do Palmeiras, a nível de futebol jogado, né? Não no sufoco como o Palmeiras foi para cima do Vitória. Então tá de parabéns a equipe do Vitória, vamos torcer que a partir de agora ganhe, né, essa força e siga em frente para sair dessa posição. O time do Bahia fez na Fonte Nova ontem mais um jogo ruim, essa é a realidade. Começou até bem, né? O início do Bahia não foi ruim, o início bem, Biel puxando ali os contra-ataques e tal, mas aí durou muito pouco isso. Durou muito pouco, o Internacional começou a vir para cima. Eu vou dizer uma coisa, se o Ener Valencia está no dia dele, na noite de ontem, o Bahia poderia ter tomado os 3 gols ali no primeiro tempo, né? E aí arrasava tudo, né? Porque o Bahia não consegue, mais uma vez, fazer um bom jogo. O técnico Rogério Ceni poupou alguns jogadores mais uma vez, né? Principalmente o Everton Ribeiro, que é um jogador muito importante na equipe do Bahia. Não teve o Jean Lucas, aquela coisa que a gente já fala, né? O Bahia com aquele time, aqueles 11 que a gente já conhece, aquela escalação que todos nós conhecemos, né? E que estava jogando bem, no caso, Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro e o Everaldo lá na frente, ou Ademir, ou o Biel. Esse é o time. A gente diz, esse time, né, ele vai ganhar jogos, mas não vai ganhar campeonato, não vai se classificar para a Libertadores da América. É difícil, gente, você tem que ter um elenco. Ontem, se o técnico tivesse outros jogadores, né, com características diferentes ou parecidas, mas que ele pudesse colocar ali com a qualidade técnica diferenciada, não tem. O elenco do Bahia é enxuto, foi tratado isso mais uma vez ontem com o Rogério Ceni no vestiário, e ele fica meio que engasgado para não falar, né, que ele não quer ir para o confronto com a diretoria do Grupo City, do Esporte Clube Bahia, mas foi um jogo muito ruim do Bahia. Ontem o Bahia permitiu muitos avanços da equipe do Internacional, tanto pelas beiradas do campo quanto no corredor central, várias oportunidades perdidas. A dupla de zaga não se entendeu ontem do Bahia. Gabriel Xavier, apesar de jogar bem, porque ele aparece bem, cortando várias, mas toma muita bola também. Às vezes ele vai atacar o adversário, não consegue atacar com perfeição. O adversário botou na frente dele, fica complicado para ele tomar bola. Uma marcação muito frouxa dos volantes do Bahia no jogo de ontem. O Bahia, quando atacava, não atacava com competência. Cauli -1 dentro de campo mais uma vez. E o detalhe é que já são 4 jogos que o Bahia não vence dentro da competição. São 2 derrotas e 2 empates. Vinha do empate muito ruim contra o Atlético de Goiás. Naquele último segundo de jogo ali, o Bahia fez o gol. E ontem, mais uma vez, botou 1-0, mas não perdeu ontem na Fonte Nova porque Deus não quis. Porque o Internacional de Porto Alegre foi muito melhor. Rogério sempre tem que tomar uma providência, tem que dar um choque, sabe como é? Fazer algumas modificações para dar um choque. Cauli precisa sair um pouco do time, não adianta insistir, só está queimando o jogador, porque o jogador não consegue jogar futebol, essa é a realidade. Cauli não encontra o espaço. Eu tenho falado que a bola ou está leve demais ou está pesada demais para a força que ele coloca nela. Ele não consegue fazer a assistência ou passe, ele não consegue driblar mais. O domínio de bola do Cauli, a bola bate, espirra no pé dele. É difícil para o jogador, a cabeça não está boa. Então a melhor coisa que se faz para um atleta como esse é você dar um descanso a ele. Não é que você vai queimar o jogador, é apenas para o bem dele. Ele vai sair, ele vai pensar um pouco, vai ver outros atletas jogando, e aí quem sabe quando voltar, volta melhor. Então o Bahia totalmente desarrumado, as laterais que não conseguem jogar, o Boducci, sabe, aquela pressão que ele está de querer mostrar futebol, não consegue mostrar. Gilberto entrou na lateral direita, né? Não foi o Arias, tentou ainda no primeiro tempo alguma coisa, com muita força de vontade, no segundo também, mas ainda sofre um pouco essa pressão, e a torcida do Bahia cobra mesmo, é diferente. O meio de campo sem criatividade e o ataque meio que inoperante. E o Rogério ontem, mais uma vez, poderia ter tirado o Cauli, ter deixado
o Biel em campo, que estava com mais fogo, né, com mais vontade de jogar, terminou tirando o Biel, e o Bahia foi mal, sofreu, deu uma melhoradinha ali no final do jogo, na pressão, mas o Internacional foi bem melhor do que o Bahia, e não era isso que está acontecendo. Já mostrou para todos nós que pode ser melhor do que o que foi, e o Rogério vai ter que corrigir os erros, tentar motivar de uma maneira ou outra para que o Bahia traga algo de diferente nos próximos jogos. Agora tem Copa do Brasil, tem Botafogo, que perdeu ontem, né? O Botafogo tomou 3-0 no Cruzeiro dentro de casa, e aí a oportunidade de pegar esse Botafogo cabisbaixo para que o Bahia possa se recuperar dentro da sua temporada. Portanto, é isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo, que Deus abençoe todo mundo.